circuito de sensores, tá? Aqui ficou em destaque boa parte do processador. Por quê? A maioria dos circuitos de sensores nada mais é do que uma linha mesmo, né? Do que uma trilha que leva o sinal do sensor lá do bocal até o processador. Então toda e qualquer origem de sinal de sensor e de atuador parte do microprocessador. Então, sabemos bem que o sinal de um sensor tem que chegar até o processador, né? E o que acontece? O circuito dos sensores ele é composto por vários componentes, como capacitor de cerâmica, que é esses componentes, não vai dar para ver aqui, mas se vocês procurarem bem, alguns componentes pequenininhos, marrons, bem pequenos. Deixa eu ir lá na placa lá para a gente ver, ó. Aqui dá para ver melhor. Então, deixa eu pegar um aqui, ó. Ó, aqui nós temos uma série, né? Não sei se dá para enxergar, mas uma série de capacitores de cerâmica. Aqui na volta também, ó, capacitor de cerâmica também, né? Bom, aqui, ó, nós vamos ter... Cadê? Ele tá meio sumido porque a maioria deles fica debaixo do bocal, né? Nessa placa aqui, a maior parte dos capacitores fica bem aqui debaixo, então a gente não tem muito acesso. Mas dá para ver alguns aqui. Então a função desses capacitores de cerâmica, né, é justamente trabalhar em prol de uma possível oscilação do sinal, ou o que a gente chama de ruído. Todo sinal elétrico analógico gera ruído. Então, para proteger o circuito, existe um filtro chamado de filtro RC, composto por capacitor e composto também por resistores, tá? Após então esse sinal de um sensor passar por esse circuito, que amanhã nós vamos ver em mais detalhes, pode ser que ele vá para um conversor analógico digital. E aí que tá, esse conversor analógico digital, ele é muito legal, muito importante. O que ele faz? Ele pega aquela onda analógica que o sensor entrega e transforma isso em linguagem digital, em ondas quadradas, aquelas ondas que o processador vai interpretar e vai entender. Então, tem um detalhe muito legal aqui. Por quê? Esses conversores analógicos digital podem estar fora da placa, em uma central mais antiga isso acontece. Então tem lá um circuito analógico digital, né? Mas, nesse caso aqui, o circuito está dentro do processador. Amanhã nós vamos abrir um datasheet desse processador aqui, nós vamos entender que existe uma lógica de trabalho por trás dele. Então, sim, o AD, né, que nós chamamos de AD, né, a abreviatura de analógico digital, está dentro do microprocessador. Então já facilita, né, porque todo sinal de sensor vem para o processador, aqui dentro mesmo ele já deixa o sinal digital, e já vai para a CPU essa informação, para que a própria CPU então consiga saber o que vai fazer, qual rotina de trabalho ela vai adequar com aquela informação. Defeito nesse tipo de circuito é muito raro, tá? Muito raro mesmo. A maioria dos defeitos que correspondem a sensores está na alimentação, tanto no positivo quanto no terra. E isso, querendo ou não, faz parte do circuito de alimentação. Dificilmente você vai ter uma linha onde o sinal não chega até o processador. É difícil, mas não é impossível, tá? Mas é muito raro, eu pelo menos assim nunca peguei, mas é bem raro mesmo, porque é um circuito bem protegido e trabalha com uma corrente baixinha, né? Então é difícil ter queimas nesse circuito, ter curtos, né, na linha do sinal. Mas, em contrapartida, a linha de alimentação dos sensores ela é a problemática. Pode parar os 5 volts, pode parar o aterramento. Esses dias, inclusive, no suporte técnico, né, eu ajudei um aluno nosso com o módulo da ME17524, é um módulo um pouquinho mais moderno, né, do Gol, da linha Volkswagen, né? E esse módulo ele tem um defeito crônico de romper um dos aterramentos, que é o aterramento da sonda, né? Então você percebe, não é um defeito no sinal do sensor, é um defeito exclusivamente ou estritamente ligado à alimentação, um rompimento de uma pequena trilha que leva o aterramento até o bocal. Então, soldou a trilha ali, resolve o problema, né? Então, a maioria dos sensores, os defeitos crônicos ou são nos sensores, ou no caso desse módulo específico que eu comentei, é um defeito da arquitetura, né? Um fiozinho, né? Uma trilhazinha muito fininha para alimentar duas sondas, né? A antes do catalisador e a pós-catalisador. Realmente não foi muito bem feito, ela é uma trilha muito sutil, né?